Boa noite para todo mundo. Boa noite. Bichinha tá triste, né? Uhum. Ana, venha, olha aí. Tristinho, né? Ezequiel, eu mandei para você uma solicitação. Aí me escreve um oi de novo, aceita e me escreve um oi novamente, por favor. Graças a Deus. Lá, pra cá. Lá. E aí, pessoal, como que foi o dia hoje? Foi bom o dia? Todo mundo deu conta do dia hoje? O dia é sempre mais uma novidade, né? Como diz no Mal-Estar da Civilização, um sentimento. Ezequiel, eu preciso que você entre novamente. Entre não, que você me chame novamente. Fala oi para eu te chamar. Aceitar. Muito bom, Adriana. Que bom que seu dia foi muito bom. Isso mesmo. Nós vamos estar falando hoje, né? Estou esperando o doutor Ezequiel entrar. Nós vamos estar falando hoje sobre um tema muito interessante, né? Que é essa questão desse vazio existencial que nós temos vivido hoje. Boa noite! Boa Tudo noite, bem? tudo bem? Só um minutinho, por favor. Tá bom. Legal de live que as coisas não tão naturais. E vamos estar falando um pouquinho desse sentimento, né? Dessa questão, desse vazio que essas pessoas hoje têm sentido, né? Esse vazio enorme. Parece que as pessoas não estão conseguindo mais achar um sentido na vida, né? E parece que tudo está se tornando muito um estado de uma ilusão. Acho que esse texto do Freud, né, Ezequiel, nunca foi tão verdadeiro. Vou apresentar o Ezequiel para quem não me conhece. Ezequiel, ele, né, já atua como psicanalista já. Ele é o diretor, junto com a Ruth, né, que já trabalha como psicanalista, do Acolher Sem Escolher. É um dos nossos projetos sociais, onde nós temos demonstrado aqui algumas atividades que nós estamos fazendo nesse momento de desvalimento, né, das pessoas, de angústia, de vazio, né, e onde as pessoas não estão podendo buscar, estão faltando um pouco da sua própria essência, né. As pessoas buscaram muito a essência lá fora. Agora que ela tem que se haver com a sua própria essência, elas estão muito sozinhos. Então, o Ezequiel, ele tem toda essa relação muito importante, né? Hoje, na sociedade SUMOS, ok? E... Só um minutinho, deixa eu colocar aqui para carregar. Eu acho que é um tema, assim, muito interessante, porque Ezequiel também, ele é teólogo, né? Ele é pastor. Então, também ele traz um pouquinho também, assim, dessa teologia. Eu estava assistindo agora, Ezequiel, tem um tema que eu acho que vai estar iniciando o nosso tema aqui. Quando Paulo esteve em Atenas, né? Freud também esteve em Atenas também.
e trouxe muita angústia de lá também. E Paulo também teve Atenas e ele, com toda aquela capacidade que ele tinha, né, ele conseguiu dar conta dos questionamentos que a vida fazia para ele naquele momento e as pessoas faziam para ele. Porque o vazio dele, ele não era mais preenchido só com as coisas externas, mas sim, ele já tinha adquirido a sua própria essência, não é verdade? Então, seja bem-vindo à nossa maratona da psicanálise, tá bom? Que Deus te abençoe, vamos lá. Ok, eu queria agradecer a Janice e à Sociedade Sumos, né, pelo privilégio de estar aqui e compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido, né? Uma boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. E antes mesmo de começar, eu gostaria assim, de fazer uma menção honrosa aos meus pais, né? A minha mãe, Maria Timóteo, meu pai Valdevim, porque sem eles eu não estaria aqui hoje, né? Então, assim, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre este texto do Freud. A gente não vai esgotar todo o assunto, mas a gente quer compartilhar um pouquinho com cada um de vocês, e assim que vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem estar mandando para a gente vai, no decorrer aqui, respondendo algumas perguntas, né? Como fui apresentado aí, eu sou coordenador do projeto Acolher, Sem Escolher, juntamente com a Ruth, onde nós temos como conselheiras, né, a doutora Janice, a doutora... Nossa, fugiu o nome. Está lá em Portugal, Keila, está lá em Portugal, me fugiu o nome. Está lá em Portugal, né? E nós estamos, né, aqui na região, atendendo aqui na região metropolitana e também em Vitória, com o Dr. Deslandes lá também, né? O Acolher, né? Então vamos lá, né? Totem e tabu. Acho algo interessante a gente compreender, nós vamos compreender um pouquinho o que é totem, o que é tabu, quem que forma os tabus dentro de nós, né? O que são esses tabus, né? E como a arte, né, de divulgação fala sobre a ressignificação do vazio, né? E eu acho algo interessante que quando a gente fala de ressignificar, a gente fala... Só um momento, por favor. Enquanto ele está lá, alguém me perguntou aqui sobre essa questão da angústia, quando a gente fala... ela é infindável. Pode falar. Isso. Quando a gente fala sobre ressignificar, né, para trazer de uma forma mais compreensível para todos aqueles que estão nos ouvindo, porque não tem apenas psicanalistas, né? A gente pode pensar hoje, por exemplo, em como que está sendo a utilização das redes sociais. Houve uma ressignificação do uso dessas redes sociais, né? A gente vê as redes sociais sendo usadas para transmitir mensagens de fé, para transmitir aulas, né, ao vivo, para fazer, por exemplo, quando nós estamos fazendo essa maratona psicanalítica. Então, ou seja, é uma reutilização, né? E quando se fala em vazio, a gente tem que pensar o que é o vazio que hoje nós temos diante da sociedade. Nós vemos hoje, que, por exemplo, que nós temos muitos homens e está faltando pais. Temos muitas mulheres e está faltando mães, né? E algo interessante que, para a gente fazer uma metáfora, né? Quando a gente olha um lote vago, a gente vê um profundo vazio nesse lote. Mas quando a gente olha para o lote vago, de repente esse vazio, ele não fica vazio. Primeiro porque ali está preenchido pelo ar. E, de repente, aquele lote vago, por exemplo, ele pode ser preenchido por uma árvore frutífera, ou pode ser preenchido também por espinhos, abrolhos. E a gente trazendo para o lado psicanalítico, o que é isso? A pessoa, né, quando tem um vazio, pode ser preenchido por este vazio existencial onde a pessoa não se sabe situar,
aonde ela está no tempo, no espaço, pode ser preenchido por traumas, pode ser preenchido por várias coisas. E diante desse texto de Freud, eu acho algo interessante, porque é um texto escrito, vamos dizer, uns 100 anos, mas parece que foi escrito hoje, né? Porque muitas das atual, coisas, né? acho que isso, muitas das coisas que a gente vê ali, a gente consegue compreender o mundo através desses escritos, né? Então a gente vai ver o seguinte, falando sobre totem e tabu, lá no texto fala assim que de algo, né? Fala sobre a etnografia. O que é isso? A etnografia é o estudo descritivo das diversas etnias, de suas características antropológicas, sociais, etc. E quando a gente olha para o estudo etnográfico, a gente vai ver, identificar o totem e tabu, através dos tempos, da cultura, dos povos. As nomenclaturas podem mudar, podem se tornar diferentes, mas o significado é o mesmo, né? E a gente vê que essa... Só um minuto que estão me ligando aqui. E a gente vê que o totem, o tabu, é precursor da civilização. Por quê? Porque a gente vê que para haver civilização, o homem ele tem que abrir mão de vários desejos, e esses desejos estão lá no id, né? Uma linguagem psicanalítica, estão lá no id, os desejos, as vontades, né? E essa pessoa tem que abrir mão desses desejos. Então, o totem, o tabu, é um precursor da civilização. Por quê? Porque a gente vê traços, né, na religião, na moral, no uso, nos costumes do homem primevo, que a gente vê no homem contemporâneo, né? Ou seja, são coisas que a gente consegue ver. E a gente vê, por exemplo, na civilização, como eu disse, ela requer a gente abrir mão de desejos e vontades. Então, a gente vê que o sistema de totem, como a gente sabe que é a base de todas as obrigações sociais e restrições morais também, um exemplo é o incesto, né? Que a gente vê, por exemplo, o Império Romano ali, onde o incesto era algo predominante, né? Os imperadores, eles tinham as mães, irmãs, e tudo era como se fossem as outras mulheres dentro do império, né? E ali era a Babilônia, se a gente trazer para a Bíblia, né? Ou seja, Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque não existia um freio a esse id, né? Ou seja, então todos os desejos, todas as vontades que eram jogadas para fora pelo id eram exercidas. E a gente vê hoje na sociedade isso muito latente, muito manifesto, né? Latente não, latente é algo que está oculto, escondido. Mas a gente vê algo muito manifesto, por exemplo, quando você vai para as escolas. Você vai para os meios sociais, que é as escolas, as igrejas, né? Aonde o homem tem que se haver socialmente, né? E falando propriamente... Ezequiel, Sim. quando no texto a gente vai trazer essa questão da educação, da religiosidade, eu achei super interessante no início do texto, porque eu achei tão interessante que quando agora com o coronavírus, que nós temos que nos haver com a nossa vida, né? Com os nossos enganos, com as nossas questões, eu achei um texto, uma parte do texto aqui, muito interessante, que diz assim, Freud falando, conversando com um amigo dele, né? Ele falava assim, olha, eu gostaria muito de ter uma sensação de um sentimento de eternidade. Porque esse sentimento de eternidade, ele é ilimitado. Ele não tem nenhuma barreira. Você pensa, discutindo aqui, que esse sentimento, que é o que mais o ser humano busca no momento, para poder satisfazer um desejo muito primitivo dele, muito mirado de ser a criatura do divino, né? Eu sou a criatura do divino,
Então, o sentimento oceânico, esse sentimento da eternidade, não estou falando da eternidade, mas do sentimento que eu me proponho a ter mediante tudo aquilo que eu não dou conta de ser. E é esse, você pensa que seria esse sentimento? Como eu não dou conta de ser uma pessoa extraordinária, eu vou simplesmente não ser ninguém. Ser ninguém é tão extraordinário como ser alguém. Você acha que é esse vagueamento que está vindo hoje? Eu acho interessante a gente sobrepor esse texto quando o Freud ele escreve sobre a desilusão causada pela guerra. Né? Que na desilusão causada pela guerra a gente vê que o homem não se tornou mal. Ele apenas veio à tona tudo aquilo que estava latente na guerra. Você acha, né? então, que nesse momento veio dessa descrição, dessa rigidez de ser tudo, de ser nada, traz essa eternidade? Que os rígidos se lhe propõem uma eternidade? Na realidade, neste contratempo, né, vem à tona todos aqueles sentimentos que estão ali latentes na pessoa, né? Ou seja, as frustrações, os anseios, tudo isso vem aflora. Assim como aquele desejo de ser, né, de se eternizar, Desculpa, ou de se eternizar, ou de ter onipotência, é totalmente julgado por terra. Porque agora, mesmo aqueles que tinham, vamos dizer assim, tudo sob controle, fugiu do controle. Porque a pessoa não tem mais o controle sobre determinadas ações, sobre determinadas coisas. Por quê? Porque a pandemia, vamos colocar assim, colocou em xeque tudo isso, colocou em xeque toda a organização, toda a civilização como organização, né? Ou seja, e quando coloca isso em xeque, aí a pessoa tem que parar e analisar, se situar aonde ela está, ou seja, e aí surge o vazio, né? E é neste vazio que a gente vê a importância, por exemplo, deste texto do Totem Tabu. Porque a gente vê que a palavra, ela organiza o caos. Mas é preciso que haja essa palavra. E quem vai dar essa palavra? De onde vem essa palavra? Por exemplo, o Tabu fala muito sobre a questão da lei. E a lei... Da organização civilizatória, da organização, né? Isso. E quem a gente vê como esse agente da lei... Na sociedade como em si, a gente tem vários autores da lei, né? Mas numa instituição psíquica, essa pessoa que é ortogada desta lei é o pai. É ele que tem... O nome dele que é fazer a função. Isso, que vai fazer o quê? Que vai pôr ordem ao caos. A gente vê, por exemplo, quando... existe algo que está fora de controle, e quando existe este pai entrando em ação, não é entrando em ação como um tirano, um punidor, até nesse texto de Totem Tabu, né? Freud cita, né, alguma coisa sobre isso, né? Como que os filhos ali viam, né? Mas não é nesse sentido, mas no sentido de colocar ordem, de acalmar, de apaziguar. É como a gente pensa... tranquilizar um sentimento, segurança. Isso, trazer segurança. A segurança nem traz um controle de sentimento. Isso, e a segurança não está instituída, por exemplo, em valores monetários ou em situação, mas a Isso segurança mesmo. Está na forma como eu lido com essas emoções, porque as emoções vão a todo tempo bater contra a nossa vida, né? Ou seja, e como que eu vou lidar com isso? Aí algo interessante que falando sobre o tabu, né? Ele abrange, né, várias questões da vida do ser humano, né? E a gente vê, por exemplo, que ele tem o caráter de sagrado, tipifica, né, uma proibição, né? Tipifica algo, uma santidade, ou uma impureza que resulta da violação dessa proibição, né, que a gente
vai ver, por exemplo, como o parricídio, o incesto, e aí a gente vai ver, por exemplo, isso aí dentro da religiosidade, da religião, né? Não a religiosidade, que a religiosidade mata, né? A religião, ela é pura, ela nos leva até a Deus. A religiosidade não. A religiosidade te cega a ponto de você se sobrepor àquele que pensa diferente a você. A religião faz com que você atraia a outra com a sua benignidade, com a sua forma de lidar com as coisas, né? Essa que é a organização civilizatória que talvez a gente consiga fazer quando estamos dentro de um padrão de pensamento, de dignidade, de integridade. Você acha que seria por esse pensamento a desvencilhar do materialismo? Não porque é supérfluo, mas sim para que eu possa conhecer a minha existência dentro dessa relação de sujeito que religa-se com Deus e da religiosidade que me isenta da responsabilidade para com o outro. Sim, na realidade, a religiosidade, por exemplo, a gente pode tratar assim, como aquilo que tira toda a minha responsabilidade. Não sou responsável por nada. Existe um terceiro que é responsável por todas as coisas ruins ou boas que me acontecem. Existe um terceiro responsável. Agora, quando eu me identifico como sujeito e como autor sobre as coisas da minha vida, aí eu jogo a responsabilidade para cima de mim. Ou seja, e é justamente isso que as pessoas tentam fugir. É muito mais fácil eu, em vez de tomar responsabilidade e falar assim, não, olha, eu errei aqui, ou eu deixei de fazer isso, ou eu tenho que fazer assim, deixa eu pensar, porque isso dá trabalho, né? Dá trabalho fazendo uma paródiazinha, né? Dá trabalho para fazer. Ou seja, então é muito mais fácil. Existir é um trabalho, né? Existir é trabalhoso. Se você muito pensar, dá trabalho. Então é preferível me alimentar daquilo que já foi feito por outros. E aí a gente vê, por exemplo, até no meio acadêmico, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, né? É muito mais fácil do que pensar. Assim também na caminhada, né, do ser humano, é muito mais fácil eu pegar aquilo que já está pronto do que eu pensar. Porque pensar vai me mostrar as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, aonde que eu preciso de melhorar. E existe também um texto que fala sobre as lembranças encobridoras, né? Ou seja, e tem aquelas partes em que neurose infantil, né? Isso, que vai causar uma angústia, algo em mim, então eu prefiro não pensar, eu prefiro não passar por ali, né? Então, ou seja, então tudo aquilo que me traz esse trauma, remonta esse trauma, me leve lá de volta, ou seja, não, peraí, aqui eu não quero passar por esse caminho, né? Mas a repetição, né? A Tão repetição. angustiante nas neuroses que a gente fala, né? E aí a gente oriunda talvez seja disso. Aí a gente vê, por exemplo, né, que falando de tabu, né? O tabu, lá no texto fala, né? E corroboram conosco aqui, que é o mais antigo código de leis não escritas da humanidade. Porque fica introjetadas no psique. Ou seja, é algo, por exemplo, aquele que não tem introjetado em si uma lei, né, um tabu, quando existe ali, por exemplo, uma placa de pare, algo, se não está introjetado, não adianta ter aquela placa ali, porque ele não reconhece. É como, por exemplo, vou falar, por exemplo, se eu for nos Estados Unidos da vida, eu não vou compreender, às vezes, o que está se falando. Então, ou seja, é uma pessoa que então, ela não compreende o que está ali. Não existe tabu para essa pessoa, né? Porque não foi introjetado dentro de mim aquele código de escritos, né? No qual que organiza a civilização de lá, mas nem a mesma que organiza a minha. Não é isso? Que é muito interessante. Quando o Freud fala isso, eu acho fantástico quando o Freud traz isso, né? Que eles falam sobre essa ideia que nós temos de multidão. Que a gente está sempre falando isso na sala, né? Eu não sei porque eu pensei isso, mas eu acredito nisso. Porque é uma ideia do senso comum.
Não é uma ideia que eu construí. Você está falando de um sujeito que se tornou subjetivo. Que construiu, em cima de um totem e tabu da sua infância, um sujeito no qual se adapta e se religa com facilidade às coisas. E tem uma relação de responsabilidade com a sociedade que ele vive. Eu acho que a única questão de talvez Deus ter feito os mandamentos foi organizar uma civilização desordenada, incestuosa, que só vivia de prazeres e desejos, sem nenhum tipo de responsabilidade para com o outro e não gostava de se haver com os seus sintomas, mas sim olhava para o outro como responsável pelas suas próprias destruições. O que você pensa disso? E algo interessante nessas próprias destruições, porque a sede dos desejos, né, o id, né, arrebenta com qualquer ser humano. Porque, na realidade, quando eu me atenho simplesmente aos prazeres, aos desejos, eu provoco um desencadeamento de, vamos usar essa palavra, desgraça, que é falta de graça. Isso, na vida do outro, na vida do outro e na minha própria vida. Ao passo que quando eu sou limitado pelo tabu, pelas leis, na realidade eu sou protegido contra esses instintos que, se a gente pode comparar, infantis, seria né? como... Os instintos infantis. Instintos infantis, e seria como se fosse, por exemplo, um animal. O animal, ele faz por instinto, ele não pensa no que está acontecendo ali. Ou seja, e aí a gente volta assim, será que este homem é racional, está usando a sua racionalidade? E eu acho algo interessante, né, que ali no Totem Tabu, eles veem, né, o Totem, né, como algo que detinha todas as mulheres e que tinha todos os privilégios, né? Então eles falam assim, peraí, por que esse sujeito tem todas as mulheres, tem todos os privilégios? Não, vamos fazer o seguinte, vamos matar ele, aí a gente fica livre, né? disso, né? O parricídio. E aí o que acontece? Quando isso acontece, eles veem que precisa de alguém para pôr ordem no caos. E aí e cada um comeu um pouquinho da carne, todo mundo se torna aquele homem, todo mundo quer ser a própria regra e se perdem. E na realidade, aquele que transgride a regra se torna a regra. E aí eu acho algo interessante que a gente trazendo para hoje. É bem característica do obsessivo. Isso. A gente trazendo para hoje, a gente vê algo interessante, né? Que a gente vê na sociedade. Pessoas que às vezes elas transgridem algumas regras, né? E elas passam a ser a regra. Tanto no lugar onde que elas estão, a gente vai ver, por exemplo, em alguns locais, né? Em algumas comunidades, eles até têm uns codinomes, né? Falam paizão, né? Ou seja, por quê? Porque ele se torna o pai, é ele que dita as regras, ele que fala o que pode ou não dentro daquela comunidade. Olha para você ver ele se tornando a regra. E aí... tem um livro da Tânia Ferreira que chama Meninos de Rua. Ela é uma psicanalista. E ela fala que quando os meninos vão para a rua, as primeiras relações que eles procuram é as relações paternais, é a relação paternal. Para que alguém diga para ele, olha, aqui nesse espaço mando eu, e aqui tem essa regra. Então ele sai de um sistema civilizatório que ele pensa que está livre, em busca de um outro sistema civilizatório, no qual ele também vai ter regras muito mais rígidas e penosas do que a regra que estava dentro da casa dele. Né? O livro da Tânia Ferreira fala muito sobre isso, a Meninos de Rua. Depois, se alguém quiser dar uma passada, ela é uma psicanalista, ela trabalhou com esse tema, né? Trouxe esse tema que o doutor Ezequiel está trazendo para a gente hoje, nesse olhar que ele está falando, que nós precisamos de controlar isso dentro de nós, né? Por exemplo, o neurótico obsessivo não gosta disso, né? Porque na realidade, né,
não existe nada que não tenha regras. Até fora da regra existe regra. Até fora da... Até os, vamos dizer assim, os foras das regras, existem suas regras, né? Seus traços a ser seguidos. E eu voltando lá na escola que eu falei que a gente vê muitas dessas questões, né? A gente vê, por exemplo, algo, né? Que eu falei sobre introjetar a lei, né? E a gente vê que algo interessante, né? Quando os pais, com as atitudes, por exemplo, que ele detestava quando o pai dele falava assim, vai dormir, menino. Mas só que agora ele se torna pai. E aí, olha, ele introjetou Fantástico. isso. E aí ele fala assim com o filho, assim, vai dormir. Aí o filho não entende. Mas por quê? Porque ainda não tem um amadurecimento psíquico para entender isso, né? Porém, o pai já tem um amadurecimento e sabe que é necessário ter uma boa noite de sono, é necessário ele dormir para ele poder acordar bem no outro dia. Então, olha para você ver, é uma lei, parece ser ruim, né? Falar assim, vai dormir, mas olha para você ver a proteção que dá para essa criança, para esse adolescente, né? Ou seja, e aí a gente vê alguns pais chegando, por exemplo, em escolas, por exemplo, e alguns dizem assim, né? Ah, eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Aí você pensa assim, né? Deve ser um menino de Aquele, 20, né, menino? uns 15 anos, sei lá, 18 anos. Aí você vai ver a criança tem 3, 5 aninhos. Ou seja, E ele já controla todo o sistema da casa. Isso, qual lugar, né, que esse pai ocupa? Qual lugar que a mãe ocupa nessa casa? Será que existe? Por isso que eu comecei falando, nós temos muitas mulheres, muitos homens, faltam pais e mães. Existe um vazio na sociedade. Né? Ezequiel, eu tenho algo para poder compartilhar com vocês aqui. Eu lembro que a minha filha era pequena, né? E ela falou, um dia ela chegou em minha casa e disse, mamãe, eu estou de mal de você. Eu falei, por quê? Porque você não quer ser minha amiga. As minhas amigas dizem que todas as mães são amigas, mas você não, você fala que é só minha mãe. Eu falei assim, mas você fala, você é só minha mãe. Aí foi muito engraçado. Eu falei, mas no final de semana suas amigas vêm para minha casa, para nossa casa, chegando aqui, aonde que elas gostam de deitar, às vezes, para assistir um filme? Ela falou, na cama com você. Aí eu disse, então tá faltando mãe na casa delas? Porque elas só têm amigas? Aí no dia das mães agora, né, que eu não estive pela primeira vez, ela não estava perto de mim, e a gente discutindo isso, né? Ela disse, agora eu já posso ser sua amiga, né? Porque agora a mãe já não é tão mais importante. Posso ser sua amiga. Te respeito como mãe, mas também posso criar um vínculo de amizade com você. Isso que você disse, perfeito na entrada. Tem muitas mulheres e poucas mães. Muitos homens e poucos pais. Fantástico. E é interessante que às vezes a pessoa pensa que ser pai, por exemplo, é ter laço sanguíneo, né? Ou ser pai é ser homem. Mas a gente vê, por exemplo, muitas pessoas que às vezes não têm um laço sanguíneo e exercem essa função. Nós vemos, às vezes, mães que, às vezes, ou separaram, ou se enviuvou, por algum motivo, teve que exercer essa função. Né? Ou seja, e exerceu de maneira tão primorosa que você vê a criação dos filhos primorosos. Né? Na sua sexualidade, na sua moral, na sua... ou seja, em todos os âmbitos sociais, você vê os traços ali que realmente houve alguém que fez esse papel. Mas a gente vê também um lado, por exemplo, de pais que são, apesar de estar presente fisicamente, apesar de estar presente com coisas materiais, estão ausentes do psíquico da criança. A gente que é vê, o mais por exemplo, importante. Isso, a gente vê, por exemplo, e aí eu trago mais um elemento, né? Será que temos uma geração de pais mal criados? Porque se o filho é mal criado,
teve alguém que criou esse filho. Isso. Porque e o que é um filho mal problema- criado, né? Isso. Porque o problema da criança está onde tramita a lei. Então, por quê? Porque o filho, ele anseia e ele necessita desta lei. E aí muitos pais falam assim, nossa, onde foi que eu errei? Eu dei de tudo para esse menino, eu trabalhei exaustivamente, e aí eu dou uma dica aos pais que estão me ouvindo. Aí está o seu erro. Você deu quase tudo, faltou a frustração. A frustração, Que é o mais importante a para uma lei, a educação regra, psíquica. o não, né? Porque, na realidade, a sociedade não vai dizer sim a todos os seus anseios. E nem pode. Porque senão, né, é algo temeroso, né, disso acontecer, né? Mas a gente vê, por exemplo, né, relacionando o totem, né? Na sociedade a gente tem aqueles que são referenciais, como eu disse, né? E as pessoas procuram, né, esse totem, às vezes no poder das autarquias, né, endeusando, né, aqueles que estão investidos de poder em autarquias, ou seja, no legislativo, judiciário, executivo, ou num contexto religioso, né? E a gente observa algo no totem, a gente observa crianças brincando no parquinho. Aí você olha ali que tem uma criança, que é aquela criança que fala, vamos subir, todas as crianças sobem, vamos descer, todas as crianças descem, vamos fazer isso. E a gente vê que o controle passa por aquela criança. Aquela criança está sendo como um totem para aquelas outras crianças. E na vida adulta... Esse tipo de liderança, né? Que se conquistou. Isso. Aí a gente vê que na vida adulta tem uma manifestação disso, onde deve atentar para quem que é o líder, né? Quem que está realmente, quem que é o meu referencial, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, tem muitas pessoas que têm como referenciais pessoas de fora, né? E a gente vê, por exemplo, uma reinauguração dessa questão quando a criança, da fantasia, por exemplo, né? isso, porque, por exemplo, quando está a criança ali, os pais são esse referencial, mas aí vem na escola, os professores, tudo. Aí, de repente, chega na adolescência, há uma reinauguração disso, ou seja, aí já começa a vir os youtubers, começa a vir os artistas, começa a vir outras pessoas, e aí o adolescente, sem tomar conta do que está acontecendo, de repente... o youtuber fala lá, agora a gente vai vestir só preto. E de repente o menino está vestindo preto e não sabe por quê. Ou seja, obedecendo um comando que foi dado que tem que ser daquele jeito. Ou às vezes nem precisa de falar assim, tem que vestir só preto. Mas só dele transparecer só de preto, aí eles começam a também se vestir da mesma forma. Eles começam também a se portar da mesma forma. A andar da mesma forma, né? E a gente vê, por exemplo, nesse estudo do Totem Tabu, eles estudaram muito ali os aborígenes da Austrália, né? E parecem bem assim primitivos, né? Para ver, né? Qual sua forma de organização, seus traços, suas religiões, suas proibições, e ver que ali tinha uma divisão em clãs. Como que eram seus sentimentos? Isso, aí a gente vê que ali tinha uma divisão de clãs, né? E a gente vê hoje, por exemplo, uma polarização no Brasil. A gente vê, por exemplo, até em filmes, né, americanos, a gente vê muita questão de gangues, né? Ou seja, existe uma clã, e cada clã tem os seus códigos de condutas, né? Que seriam nada mais do que as leis, as formas de se viver o social, né? E de quando em quando ali esses aborígenes faziam festas e celebravam, né? Os membros ali com danças, imitavam, faziam aquela cerimônia de acordo com o seu totem, né? E a gente vê, por exemplo, que existe, por exemplo, o animal totêmico, né? E que cada animal totêmico era a representatividade daquele clã. E a gente vê muito isso, às vezes, em filmes, né? Tem um filme que eu acho interessante, que o rapaz são caçadores, e eles caçam ursos, né? É um filme, não, acho que é um desenho. E, de repente, ele mata um urso. E aí ele se transforma em urso. Se transforma naquilo que ele matou. E aquele urso torna-se o animal totêmico.
ali daquela tribo. Então, olha que interessante a arte, né? Corroborando Uma para cópia, que... mais ou menos, do homem primo do parricídio, né? Isso. Então a gente vê Metaforizou, né? isso, uma metáfora. Então a gente vê essa metáfora, Interessantíssimo. a gente vê isso também, por exemplo, o laço social dos aborígenes, né? Quando o pai não precisa ser necessariamente o sanguíneo. Ali, qualquer homem mais velho que tem uma representatividade poderia, eles chamavam de pai. A mãe também não precisava ser aquela sanguínea, qualquer uma mulher mais velha que tivesse uma representatividade. A gente vê as irmãs, os irmãos, não são apenas aqueles verdadeiros de sangue, mas todos aqueles a gente vê, por exemplo, no sentido figurado, a gente, quando falamos, né, irmãos de Apolo, irmãs em Cristo, né, a gente vê no sentido ali, por exemplo, hoje não muito, mas, por exemplo, quando eu era criança, estudava, os professores, né, eram chamados de tios. Ô tia. Né? Era. Uma questão de... E ela tinha, assim, um respeito. Uma transferência e um respeito, né? Isso, que era da minha respeito. família. Isso. Então, ou seja, ela tem autoridade sobre mim. Hoje a gente vê ao contrário. Hoje a gente vê, por exemplo, os pais... Chegam os filhos e esses pais não têm autoridade sobre este filho, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, essa questão, né, do incesto, por exemplo, né? Que a gente vê... Desse abuso sexual, que hoje parece que sempre existiu abuso sexual demais, né, Ezequiel? Demais. Só que hoje há um direito de fala, né? Hoje as pessoas podem falar. Elas vão para a escola, contam para o professor, contam para o coleguinha, começam a se manifestar, os pais observam alguma coisa, né? E sempre o incesto parece que a pessoa que é abusada sexualmente é abusada por alguém muito próximo dela. É muito difícil essa violência ser alguém externo. Né? Eu trabalhei muitos anos na rede de proteção contra criança e adolescente sobre abuso sexual e a gente observava que naquela casa a pessoa que tinha abusado da criança, do adolescente, não tinha ali uma regra, não havia os seus tabus para operar na civilização daquela casa. Aí você observava o histórico afetivo daquela pessoa. E você viu o dano que aquela pessoa também sofria. No caso, por exemplo, da pedofilia, né? Da doença da pedofilia, da doença psíquica da pedofilia. Que não é uma doença orgânica, é uma doença psíquica, né? Da ausência de perceber que aquele que o pedófilo está tocando não é só uma pele. Ali há ser humano, pelo qual é uma criança ou uma adolescente que pode ser o filho. Não é verdade? Que pode ser o filho. Então não há uma ausência de um tabu? Aí eu acho algo interessante que o que este pedófilo busca? Qual vazio que ele procura preencher, né? A gente vê, por exemplo, que muitas situações, às vezes a pessoa ela foi corrompida criança. Então, ou seja, ela procura de alguma forma tapar essa corrosão que houve ali naquela infância. Ela procura buscar novamente essa infância, né? Perdida, vamos dizer então, assim. Houve uma ausência de um tabu na casa desse homem que abusou? Sim, estou falando um grande questionamento para a gente pensar. Por isso, quem conhece a psicanálise não julga ninguém. Porque aí, nós sabemos que é a construção psíquica que vai nortear a vida do ser humano. Sim, aí nós vemos, por exemplo, a ausência de um código. Se eu não tenho esse código introjetado em mim, ou seja, quando
existe algo ali, eu não vou identificar, porque eu não tenho esse código introjetado em mim, né? Então, ou seja, a pessoa que faz isso, ou seja, esse código não está introjetado nele, esse tabu não está enraizado nele, né? Escrito ali no psique dele. Então, ou seja, quando ele precisa responder, ele não tem um parâmetro, ele não tem algo para medir, né? Então, ou seja, ele faz pensando que é o normal, é normal, e a gente vê, por exemplo, até em questões, né, que, igual você mesmo citou, aquelas pessoas que às vezes cometem isso são pessoas muito próximas, né? Então, são pessoas que têm, assim, uma certa facilidade de acesso, né? E a gente vê isso, por exemplo, que uma pessoa, às vezes, que talvez, não falo que todos, mas talvez tenha um desvio assim, ela vai ser aquela pessoa que ela vai trabalhar, por exemplo, com crianças. Por quê? Porque ela vai ter uma facilidade. Ou seja, não estou enquadrando todas as pessoas que trabalham com crianças nisso. Porque tem pessoas Com que, certeza. dentro da sociedade, existem várias pessoas. Existem aquelas pessoas que têm os tabus inscritos nela, assim como tem aquelas pessoas que o tabu não está ali descrito nela. Tem... Jó é o... Alguém perguntou. Vamos responder essa pergunta porque é interessante, né? Acredito que a castração, o tabu da figura paterna, talvez? Uma pergunta, né? Uma pergunta para qual discurso que o doutor Ezequiel fez? Para um discurso pedófilo ou para um discurso de organização, de civilização? Porque quando a gente pensa em pedofilia, no livro do Freud, nós vamos vendo que aquele pedófilo está reativando, reinaugurando as fantasias infantis que ele teve com a mãe dele. Os livros do Freud trazem isso pra gente, né? Agora, dentro dessa construção, como que seria feito, né? Dentro dessa castração. O que é castração, gente? Castração é quando eu frustro a pessoa, né? Para Jacques Lacan é quando a mãe apresenta o nome do pai, que é um intruso. Para Freud é onde a organização do Édipo termina e ali é feita a eleição. Então, essa eleição que a criança vai entender que ela não pode, de forma alguma, compactuar. E isso é tão interessante que depois a gente pode fazer uma live com Ezequiel também, sobre a arte do bem dizer, né? Que vai trabalhar depois a questão do amor e do ódio do outro. Como eu degredo, né? E tem uma contribuição aqui importante, né, que tem de falar sobre abuso sexual, verbal, físico de pai e mãe. Ou seja, o abuso físico, né, nós falamos um pouquinho aqui, vamos adentrar um pouquinho sobre o abuso verbal, por exemplo, né, que é justamente essa questão de quando você degrine a pessoa, né? Ou seja, você degreda a pessoa, você desvalida a pessoa. Ou seja, através do seu palavreado, né? Ou tem também uma agressão que às vezes os pais não acham. Por exemplo, vamos supor, o pai tem um filho, menino, aí ele, uma criança, a gente vê, por exemplo, nos filmes tem a faixa etária, né? Porque é a faixa onde que a criança consegue, que a pessoa consegue filtrar entre a arte e a vida, né? Entre o que está sendo exposto, tudo. Ou seja, e às vezes tem um filho homem, por exemplo, ele acha que para que esse filho, né, seja o machão, seja... Aí ele coloca, por exemplo, filmes pornográficos, né? Filmes pornográficos, uma criança. Ou seja, qual o filtro que essa criança vai ter sobre isso? Né? A gente vê, por exemplo, que uma criança, por exemplo, quando os pais, né, tá o pai e a mãe trancado, né, dentro de um quarto, eles ficam pensando, o que será que está acontecendo?
né? Eles ficam de butuca, né? Ou seja, pode seguir o que várias tá coisas, ali? né? Ou seja, então, olha para você ver, então, o abuso não é apenas o abuso físico, o abuso verbal, é o abuso de querer, né, ser um tabu rígido demais, porque quando você tem um tabu rígido demais, quanto maior a rigidez, maior a perversidade, maior é o acesso que aquela pessoa vai ter para poder burlar esta lei, né? É interessante, a gente depois pode marcar uma live para a gente falar desses 3 tipos de adjetivos, que é o degradar, que só vai acontecer quando eu me caso e eu vou fazer uma projeção do que fizeram comigo na infância com a pessoa amada. Que acontece muito, o homem faz isso com a mulher porque ele degrada essa mulher, que não é a mulher, é uma reinauguração das suas fantasias infantis. E podemos falar do abuso da fala, dos significantes, né? Como diz Lacan, que os pais fazem em relação à perspectiva que ele tem em relação aos filhos. Pois podemos falar sobre isso. Ezequiel fala perfeitamente sobre isso. Ezequiel, falta pouquinho, falta 5 minutos. Enquanto isso, eu gostaria que você desse o seu número do seu telefone para as pessoas pudessem... vai ser muito bom. Isso também acho, Elisa, que a gente pode fazer. Desse o número do seu telefone, né? Para as pessoas mandarem um WhatsApp, que às vezes a gente não pode atender mesmo, né? E a gente pode... vocês podem estar entrando em contato com o Dr. Ezequiel. Lá vocês vão verem que ele precisa muito, 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 muito mesmo de falar com vocês, de contar para vocês como essa degradação. Está escrito nos livros do Freud, Inibição, Sintoma e Angústia, Leonardo da Vinci, um reconto sobre as degradações, entende? Então, é uma situação muito interessante. Nós temos até um grupo de psicanalistas do SUMOS que trabalha com a arte do bem dizer, que trabalha com casais, né? Porque tem homem que nunca vê nada de bom na mulher, ele sempre está degradando essa mulher. Esse homem que está sempre degradando essa mulher, ele está degradando essa mulher ou ele está degradando a projeção dessa pessoa? Ok? Então, eu gostaria que você deixasse o seu telefone pausadamente. Você brilhou como sempre, né? Você sabe que eu te amo demais. O tempo corre muito, pouquinho né? Aqui, né? Deus vai ajudar que o Instagram vai ser 2 horas, né? Aí ainda vou aprender a fazer essas outras coisas em outras redes sociais. Você poderia deixar aí o seu telefone para que nós possamos, o pessoal, entrar em contato com você, Ezequiel? Sim, eu até mandei aí no chat. 31 99759 2688. Isso. Se você conhece alguém que tem dificuldade em lidar com essa função paterna ou com essa função materna e gostaria muito, muito, muito de ajudar essa pessoa, ok? Eu gostaria de estar aqui indicando o Ezequiel para estar. Ezequiel também dá palestras em instituições, em empresas, ok? Onde as pessoas têm dificuldade de comunicação violenta, né? A comunicação tem muito modismo, né? Na área do discurso da linguagem, as pessoas vão criando muito modismo, né? Igual a pedagogia, tem muita moda. Então, agora o chique da situação é falar comunicação não violenta. Mas Freud já contava essa história, degradação, projeção, né? Então, gostaria de parabenizá-lo e leve Ezequiel na empresa, leve ele para sua casa, acho que é melhor. como a Cássia e o filho dele não vai deixar, né? Então, para dar uma palestra na sua igreja, na sua empresa, e que você vai gostar muito. E também ele faz atendimentos também na Rua da Bahia 570 e no 4º andar, ok? Muito obrigada, que Deus te abençoe e continue te colocando assim nas nossas vidas essa pessoa tão magnífica. E obrigada, 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 obrigada por esse
por ter aceitado o nosso convite e facilitar tanto para a gente esse conhecimento que é tão difícil para muitas pessoas entenderem o que é um totem e o que é um tabu. Ok? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Enquanto alguém pergunta aí, né? E que possamos, né? Ressignificar este vazio, né? E porque, como eu disse do lote vago, né? Ou seja, não fica vago, né? Como tem até algo, né? Que adote seu filho antes que alguém faça isso, né? Então, ou seja, algo que nós temos fantástico. Que fazer porque às vezes nós estamos tão atarefados com as lidas sociais, seja nos nossos empregos, seja nas nossas funções eclesiásticas, né? Seja em várias funções, e esquecemos que o principal e mais primoroso é a gente ganhar os nossos próprios filhos. Eles são a pedra bruta que Deus colocou em nossas mãos para que nós possamos lapidar, né? A gente vai saber tudo? A gente vai acertar sempre? Não. Mas a gente tem que procurar aprimorar a cada dia, né? Então, eu deixo aqui um abraço a todos aqueles que estavam aí nos acompanhando, né? Divulgue aí essa live, né? E a gente está aí para a gente estar aprendendo um pouquinho mais, porque a cada palestra, a cada live que a gente vai participando, vai fazendo, a gente vai aprendendo, né? Eu dou aula ali também na Sumos, e a cada aula que eu dou, eu aprendo mais um pouquinho, né? Então, eu acho assim... Mesmo. Parece que tem uma pergunta. Ele está adorando, porque quer saber tudo. Como um bom obsessivo, ele quer saber tudo. Peraí, é porque... Como... Vai fazer o seguinte, vai lá no direct dele e faz a pergunta que ele vai ter um prazer de responder para vocês. Vocês já observaram, né? Ele é mestre por excelência também, não gosta de deixar de ninguém sem resposta, ok? Porque senão a gente deixa vocês depois aí, como diz os meninos, no vácuo aí. Um beijo para vocês, uma boa noite. Amanhã nós teríamos aqui a doutora Suzana, ela estaria falando para a gente sobre essa nova linguagem, né, das reestruturas da personalidade. Porém, como amanhã eu vou ter um compromisso de dar uma aula num espaço que eu já tinha combinado um tempo, na Faculdade Unidas em São Paulo, que é um tema que eu já tinha que estar falando para eles já, sobre o tripé da psicanálise. E então não teremos como, mas no sábado a doutora Suzana estará conosco, tá bom? E ela vai falar algo que eu acho que tem muita gente que vai gostar, tá bom? Traços, estilos, contra-estilos das nossas personalidades. E aprendendo, a gente fica mais tranquilo para sobreviver a nossa caminhada. Ok? Uma boa noite, Deus te abençoe, abençoe a todos vocês e muito obrigado por nos acompanhar. Está no meu Stories e pergunta para Ezequiel aí como que faz para passar para o YouTube e para que vocês possam ter também, se quiser passar para alguém, tá bom? Beijo, beijo, Jesus abençoe vocês e tenham uma boa noite. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.